Olá, turma. Aqui é o professor Ricardo Nogueira, dando início à nossa unidade 3, aula 1, Evolução do Planejamento Governamental no Brasil. Vamos lá. Nesta unidade, apresentaremos a evolução dos programas e planos, assim como a estrutura e o funcionamento do Sistema Federal de Planejamento brasileiro, associado às reformas administrativas e ao desenvolvimento do planejamento, além, é claro, de destacar os impactos do reformismo neoliberal no planejamento governamental. A todos, bom estudo. Vamos falar um pouquinho sobre a história do planejamento público brasileiro. Para isso, vamos dividir em etapas. Vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes a 1930. Vamos lá. O surgimento do Tesouro Nacional em 1824 permitiu, pela primeira vez, controlar a gestão governamental mediante orçamentos públicos e balanços gerais. No início do período republicano, por meio do decreto número 862, de 16 de outubro de 1890, foi instituído o Sistema de Viação Geral, que estabelecia uma rede de comunicação ao combinar ferrovias e vias fluviais. O sistema político e econômico brasileiro herdara dos períodos colonial e imperial problemas típicos de uma economia dependente, características de uma economia exportadora de produtos agropecuários. A República Velha, que perdurou de 1889 a 1930, foi nascida de um golpe militar. Foi rapidamente dominada pela oligarquia agrária, especialmente a cafeeira, que sobrevivera do latifúndio escravista. Você pode estar se perguntando, que outros fatos, professor, e outras contribuições podem ser observadas nesse período? Bem, industrialização incipiente e uma população e produção majoritariamente rural. O poder público federal, que se formou na República, encontrava-se bastante enfraquecido. Outro aspecto importante a ser contextualizado era que a República, vista como dos governadores, onde o governo central era altamente dependente dos votos, que por sua vez eram controlados pelas lideranças locais, possuidoras de vastas extensões de terra. Existia também interesses diferenciados dos interesses da burguesia nacional e internacional, vinculados estes à cafeicultura, em consequência da incipiente industrialização, do crescimento do setor terciário e da crescente urbanização. Por último, o Estado desenvolvimentista nasceu contra as forças oligárquicas e a favor de uma centralização do poder, considerada fundamental para a unificação e organização da sociedade e da economia. Agora abordaremos o período de 30 a 59. Longe de destruir as bases locais e personalistas da República Velha, o regime do pós-30 sustentou-se nelas para conseguir apoio. Com forte preocupação com o nacionalismo em detrimento dos aspectos regionais e locais, podemos observar alguns pontos relevantes nesse período. Primeiro, a intervenção estatal da economia. Segundo, a centralização política. Terceiro, a redefinição dos padrões. E quarto, a incorporação do trabalho em moldes corporativos. Isso vocês podem ter acesso diretamente no nosso caderno, que lá iremos detalhar. O período de 37 a 1945 foi considerado o marco da administração pública brasileira, especialmente com a criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o famoso DASP. A década de 1930 foi caracterizada como ponto de partida das reformas administrativas no Brasil. Dentre as principais características desse período temos a difusão de ideias modernizadoras da administração, entre as quais cabe destacar a noção de eficiência, a preocupação com o sistema para o ingresso no serviço público e a concepção do orçamento como plano de trabalho. A instituição do treinamento e aperfeiçoamento dos funcionários públicos, a divulgação da teoria da administrativa originada nos países mais adiantados, no mundo ocidental, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra e França, a contribuição decisiva
ao reconhecimento da existência das ciências administrativas, até então meros apêndices do direito administrativo, a formulação de um pequeno grupo de especialistas em administração que se espalharam por uma série de órgãos da administração pública e também a criação da nossa Fundação Getúlio Vargas, instituição essa eminentemente modernizadora para a época. Para atender ao novo cenário econômico-social, a administração pública é chamada a exercer novas funções não prescritas em épocas anteriores. Para tanto, foram criados 3 novos ministérios: o do Trabalho, Indústria e Comércio, o da Educação e Saúde e o da Aeronáutica. E um número significativo de órgãos, autarquias e empresas públicas. Por exemplo, Conselho Nacional do Café, Instituto do Cacau da Bahia, de 1932. Tivemos também o Departamento Nacional do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, de 1934. Tivemos o Conselho Federal do Comércio Exterior, Instituto Nacional de Estatística, de 1937. Bem, com o fim da Guerra Mundial, em 1945, entre outros fatores, ensejou a redemocratização do país, com a deposição de Vargas e a eleição do governo do general Eurico Gaspar Dutra, de feição liberal. A Constituição de 1946, elaborada de acordo com a orientação governamental, é omissa com relação ao planejamento, certamente visto como um processo estatizante e intervencionista. O Estado fortalece a sua posição no processo de desenvolvimento do país com a utilização de instrumentos do planejamento, como, por exemplo, o Plano SALT, que era Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, de 1949. Tivemos também o Programa de Metas, que foi de 56 a 1961. Tivemos o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, que deu-se mais ou menos entre 66 e 1965. Nessa época, os investimentos públicos em atividades produtivas iniciam-se principalmente com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, da Fábrica Nacional de Motores, da Companhia do Vale do Rio Doce, 1942, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, 1945, e, posteriormente, da Empresa Brasileira de Petróleo, a nossa querida Petrobras, 1953. Bem, como agências de financiamento, além do Banco do Brasil, foram constituídos o Banco da Amazônia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, 1952 mais ou menos, o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, 1951, bem como a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, de 59, como também a Agência de Desenvolvimento Regional. Por outro lado, a forte concentração populacional no litoral brasileiro e o crescente aumento da população, em especial nas capitais estaduais, levam à tomada de decisão de construir uma nova capital federal no Planalto Central, a nossa querida Brasília. Bem, senhores, fechamos com a criação do governo Juscelino Kubitschek, mais ou menos em 55 a 59, dos grupos executivos e do Conselho de Desenvolvimento, com a tarefa de coordenar os esforços de planejamento como maneira de controlar as ineficiências da burocracia tradicional brasileira. Vamos agora avançar para as décadas de 1960 e 1970, reforma administrativa e planejamento. O segundo marco do reformismo estatal, em 1967, em plena vigência da ditadura militar, estabelecida em 1964, teve como instrumento essencial o Decreto-Lei número 200. Segundo o autor Nogueira, 1998, a nova regra iria se apoiar em alguns
princípios estratégicos, dentre os quais podemos destacar o planejamento, a descentralização, a coordenação, a delegação de competências e o controle. Também podemos observar o estímulo à expansão das empresas públicas, sociedades mistas, como por exemplo a Embratel, a Época, a Petrobras propriamente dita e outras autarquias, o fortalecimento e a expansão do sistema de mérito, a fixação de diretrizes gerais para o novo plano de cargos e salários, a tendência favorável ao reagrupamento de departamentos, divisões e serviços em ministérios como estratégia de racionalização e coordenação. Você pode estar se perguntando, mas professor, que outros pontos podemos então reforçar esse período como sendo um período de grandes reformas? Bem, à época foram editados leis como a Lei Orgânica do Orçamento Público, Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Também tivemos o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1956. Posso destacar também o enrijecimento dos órgãos centrais. Foi o preço que tivemos que pagar pela ampliação do novo ciclo de expansão econômica, a partir de uma nova rodada de governos autoritários. Para complementar o ciclo de ações modernizadoras das organizações estatais durante os governos militares, foi criado, no final de 1979, o Programa Nacional de Desburocratização, o PRND, depois regulamentado no início dos anos 1980. PRND tinha como objetivos principais a descentralização administrativa e a desconcentração de poder excessivamente centralizados na esfera federal e, como alvo central, diferentemente das iniciativas reformistas anteriores, o usuário do serviço público. De concreto, o PRND teve alguns sucessos na supressão de papéis e de procedimentos administrativos inóculos, resquícios de um Estado cartorial ultrapassado. Abordaremos agora de 1980 e 1990, os famosos planos de estabilização econômica. A redemocratização não proporcionou alterações substanciais na estrutura e no funcionamento da administração pública brasileira, cujo foco de preocupação situava-se no combate à inflação, no atendimento às demandas sociais geradas então pelo crescente empobrecimento da população, no processo de reconstitucionalização do país. Durante a década de 1980, houve no Brasil 8 planos de estabilização monetária, 4 diferentes moedas, 11 índices distintos de cálculo inflacionário, 5 congelamentos de preços e salários, 14 políticas salariais, 18 modificações nas regras de câmbio, 54 alterações nas regras de controle de preços, 21 propostas de negociação da dívida externa e 19 decretos governamentais a propósito da austeridade fiscal. O Brasil entraria nos anos de 1990 vivenciando um novo surto de reformismo quantitativo. Os 3 níveis de governo começariam a agir impulsionados pela dificuldade de financiamento no setor público e pela ideologia anti-estatistas, passando a colocar na ordem do dia a questão administrativa e a enfatizar a necessidade de cortes, ajustes e redução de despesas. Já o governo federal, na perspectiva do então presidente Fernando Collor, é emblemático no sentido de desconstrução do Estado. Nos seus 2 anos de governo, resultado da MP número 150, de 15 de março de 1990, foram demitidos cerca de 150 mil servidores civis da União. A redução de pessoal leva, na maioria das vezes, os seus quadros mais capacitados ao desligamento do serviço público. Já a extinção desordenada de órgãos e entidades governamentais comprometem
demasiadamente a eficiência e a eficácia da administração federal, especialmente com referência ao planejamento e ao funcionamento das organizações e programas na área social. Vale ressaltar que o Brasil entrou tardiamente no processo de reforma de Estado, iniciado na Inglaterra em 1979, no então governo Margaret Thatcher. Seguindo o nosso caderno digital, vamos finalizar a nossa aula de hoje abordando alguns aspectos relevantes no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir daquilo que ficou conhecido como a reforma do Estado brasileiro, lá pelos idos de 1995, com a política não intervencionista e descentralizadora, ideologia liberal. O projeto do plano diretor da reforma de Estado, aprovado então pelo Executivo em 1995, teve o seu escopo fortemente reduzindo o resultado da emenda constitucional de número 19. Também foi publicada a Lei 9.770, de 23 de março de 1999, que qualifica as organizações da sociedade civil de interesse público, as famosas OSCIPs, e introduz uma nova concepção de esfera pública que possibilita firmar parcerias entre Estado e a sociedade civil. A lei da OSCIP parte da ideia de que o público não é monopólio do Estado, de que existem políticas e ações públicas que não devem ser feitas exclusivamente pelo Estado. Senhores, com base nesses últimos tópicos, convido a fazer uma reflexão a partir da leitura do nosso caderno digital e também num texto que eu disponibilizei no nosso ambiente. A todos, continue aprofundando seus conhecimentos e até a próxima aula.